Fala, Gustavo, boa noite. Mais um áudio zen na área. A gente tem uma pergunta que veio lá dos stories do Instagram. Isso mesmo. Da caixinha do Pergunte pro Monge. Qual que é a pergunta, Dodô? Como lidar com a ansiedade? A meditação reduz a ansiedade? Pergunta fantástica. Não, pergunta fantástica porque é o tema central de quem está procurando a meditação, que passa por esse quadro de ansiedade, né? Sim. Tem muita gente que procura a meditação como um método, um caminho para aliviar ou resolver a sua ansiedade. Bora falar disso hoje. Beleza. Aumenta o som e abre a mente. Chegando mais um Áudio Zen. Pessoal, antes de qualquer coisa, essa caixinha de perguntas está no Instagram do Gustavo. A gente posta lá todos os dias. Então, todos os dias, Instagram do Gustavo, qualquer horário, vai ter a caixinha de perguntas nos stories. Entra lá, manda a sua pergunta. É o famoso Pergunte pro Monge, Lucas? Pergunte pro Monge. É. E olha, você que está nos assistindo, aproveita, faça sua inscrição aqui no canal do YouTube, vai no Instagram, se inscreve lá no meu canal, para você ficar antenado nos projetos novos, nas atividades e principalmente para receber os conteúdos que a gente está gravando. São conteúdos de qualidade, sempre focados em meditação, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, cara, e muita informação valiosa de verdade sobre os temas. E tem conteúdo fantástico, tem novidade saindo do forno aí. Boa. Mas e o que você diz, Gustavo, sobre a meditação? Eu poderia iniciar a meditação com esse pensamento? Seria correto eu buscar a prática de meditação diária porque eu sou uma pessoa ansiosa? Vamos tirar o correto da frase, da pergunta, para não parecer que é um julgamento de valor. Okay. O fato é que muita gente procura meditação porque tem questões com a ansiedade. E por que isso aconteceu? Porque a meditação se mostrou muito eficaz, cara, para lidar com a ansiedade. Sim. Aí eu vou pincelar, grosso modo, tá? Uma descrição muito generalista sobre a ansiedade. Não pretendo aqui tecer um comentário técnico dos manuais de psiquiatria e de psicologia, mas de grosso modo... Que tem e muito, né? Tem muito. Mas grosso modo, a ansiedade, da perspectiva da prática budista milenar, do conhecimento oriental, ela é vista como uma perda da conexão com o presente. Olha só, uma pessoa que está ansiosa, ela geralmente está se preocupando com alguma coisa do futuro. Então ela sai do presente, ela sai da relação dela, da conexão dela com o presente e começa a ruminar, o termo é esse mesmo, tá? O termo psiquiátrico e psicológico. Ruminação mental sobre um evento que ainda está por vir. E por que ela faz isso? Por várias razões. Uma delas é porque ela pode ter a sensação de perda de controle. Cara, uma das sensações mais comuns que coloca o ser humano no estado de ansiedade é a sensação, é o sentimento de que ele perdeu o controle que ele gostaria de ter sobre uma situação qualquer. Mas essa sensação, ela é sempre falsa, né? Você nunca tem controle de nada. Você tem controle de algumas coisas. Você acha que tem controle, né? Mas eu entendo isso. Eu acho que eu tenho controle, mas se aumentou demais ali, talvez eu sinto que eu vou perder esse controle e aí sim entra a ansiedade. Não, vamos lá pro plano real. Você tem controle, por exemplo, do horário que você vai pôr no seu timer para despertar amanhã cedo, para se acordar. Sim. Você tem controle, por exemplo, das revisões do seu carro, para ele não estragar na rua. Então, alguns aspectos da vida, da manutenção da vida, você controla sim, tá? Você vai controlar os seus boletos de pagamento, beleza. Só que muitos outros fatores, de fato, a vida vai nos trazendo desafios e você não tem controle total. Por exemplo, quando você começa uma relação nova, amorosa, você vai controlar a pessoa? De forma nenhuma. Você tem controle sobre aonde vai dar a relação? Você não sabe. Você está numa relação nova. Você quer, você talvez tenha ali nos seus rótulos, na sua caixinha, o que você quer para aquele relacionamento,
mas se não depender de você, não tem como. Perfeito. Então, E isso gera ansiedade. é assim com relacionamento, é assim com profissão, com projeto. Legal conseguir rotular isso, porque de legal nisso não tem absolutamente nada. É uma sensação no estômago de que, por mais que as coisas estejam bem, e é tudo dando certo pra você, se você não tiver legal com você mesmo, não importa se tá tudo dando certo. Você sabe? Se você boicotar, se você exagerar na dose de cobrança. Mas enfim, mas você percebe que as situações que podem provocar os estados de ansiedade são várias situações, mas a maior parte delas passa por essa sensação de perda de controle, de perda de perspectiva. Por exemplo, a pandemia, cara. Quando a pandemia veio, em 2020, né, teve um pico de casos de ansiedade, porque as pessoas começaram a ter certa falta de perspectiva do futuro, né? Pô, meu trabalho, como é que vai ficar? Como é que é ficar 2, 3 meses dentro de casa, né? Eu passei por isso. Entende? Eu vivi isso e eu solucionei a minha experiência dentro da pandemia, fechando minha loja física. Eu consegui passar por tudo isso com a meditação. Beleza, mas então entende que quando nós falamos de ansiedade, a gente tem, às vezes, elementos externos que são gatilhos, que puxam um gatilho para que algo em nós comece a se comportar de forma ansiosa. E também nós temos certos padrões internos, tá? Condicionamentos mentais que tendem a nos colocar também no estado de ansiedade. Esses fatores, cara, esses gatilhos são chamados de fatores ansiogênicos, ou seja, fatores que, se você tiver no caminho, experimentar, encontrar com esses fatores, existe uma probabilidade de você experimentar a ansiedade. Tá? Né? Entendendo a ansiedade como uma emoção, ela é uma emoção. Segundo, ela é normal, porque ela vai surgir em nós. Terceiro, depende às vezes de fatores externos ansiogênicos e às vezes de condicionamentos comportamentais internos, tá? Então, entendendo a complexidade do que é a ansiedade, mas principalmente de que ela é uma emoção, tá? E é normal em nós. Só o fato de ser normal já é uma coisa que alivia uma tensão. Exato, mas normal em níveis, né? Em certos níveis. Quando esses níveis são superados, aí você tem os casos patológicos, tá? De pessoas que sofrem crises de ansiedades e que são muito reais e que provocam, por exemplo, sudorese, a pessoa tem taquicardia, a pessoa tem crise de pânico. Então isso pode chegar a níveis biofísicos intensos. Mas o fato é que, se você não tratar a ansiedade que brota em você, seja ela pequena, média ou grande, você vai ter uma questão aí mal resolvida que, com o passar do tempo, ela pode aumentar ou não. Mas, de qualquer forma, o bom é tratar. E como é que você trata um estado de ansiedade? Essa é uma grande questão, né? Como é que você, por exemplo, quando marca uma viagem para um país que você nunca foi, não conhece a língua, né? É normal ficar um pouco ansioso. Aí tem uma forma para você lidar com isso. O que você faz? Você vai lá e tenta contornar os elementos ansiogênicos. Você marca um hotel com antecedência, né? Você compra lá um mapa da cidade, ou você compra um manual da cidade. Enfim, você tenta contornar isso. Agora, no caso da pessoa que sente ansiedade no seu dia a dia, que tem comportamentos ansiosos, que não consegue esperar um telefonema de retorno de um chefe, de um amigo, ou de um encontro, de um date, tá? Essa pessoa, quando procura a meditação, e aí o link vem agora, tá? O que ela está procurando? Está procurando uma regulação emocional. O que é uma regulação emocional? É pegar esse pico de ansiedade que ela sofre e tentar normalizar ele, trazer ele para um nível normal. E lidar com essa normalidade da melhor forma possível. Agora, como é que a meditação ajuda? E ela ajuda porque vários estudos têm mostrado e continuam mostrando que a meditação reduz por exemplo, os nossos hormônios de ansiedade, cara. O cortisol, que é um dos principais hormônios nossos, que afeta no estresse e na ansiedade, ele diminui, olha só esse dado, hein, em cerca de 50%
após 3 meses de prática de meditação. Isso é dado recente de 2021, medido, sabe por onde? Por qual instituto? O famoso Instituto Max Planck da Alemanha. Eu gravei um vídeo sobre isso, inclusive, falando dessa pesquisa de 2021. Foram 9 meses que eles acompanharam vários grupos que foram acompanhados e mensurados. Eles mediram o nível de cortisol no fio de cabelo, cara. Caramba. E das pessoas, né? O Instituto Max Planck é um instituto de pesquisa seríssimo no mundo. Então, enfim, a comprovação científica que a meditação provoca redução de ansiedade já está líquido e certo. Porque até então, qual foi a grande sacada de 2021? É porque até então, todos os indicadores de redução eram subjetivos. É a pessoa que preenchia um questionário antes e depois falando, eu era assim, né? Estou me sentindo assim, uma escala de 0 a 10, e depois falava, eu me senti melhor. Mas isso é subjetivo. Só que essa pesquisa do Max Planck, velho, do ano passado, deu um dado objetivo. Eles mediram o nível objetivo do hormônio cortisol. Então, a questão se a meditação provoca ou não diminuição de ansiedade já foi respondida. A meditação provoca, inclusive, em níveis objetivos, diminuição de indicadores biofísicos de ansiedade e de estresse. Fechou? Fechou. Agora, como é que ela faz isso? Como que a meditação consegue te deixar melhor para lidar com a ansiedade? Lembra que nós falamos que a ansiedade é basicamente uma desconexão com o presente? Lembra disso? Que a pessoa sai do presente e vai se preocupar com o futuro? Lembra disso? Pois é, a meditação é a maior regulação que existe em se conectar de novo com o presente. Então, quando você pratica a meditação, quando você desenvolve a meditação, você ganha a capacidade, o poder de se reconectar com o presente, de ocupar o lugar do qual você nunca saiu. Seu corpo está aqui, respirando no presente, ouvindo os sons aqui do ambiente, vendo as formas do ambiente. Então, o cara que é ansioso e que perde essa conexão, ele nem escuta mais, ele não está vendo mais nada, ele está só preso na ruminação mental dele sobre o futuro. Ele vai aprender gradualmente a se reconectar com a sua respiração e assim ele vai retornar para o presente, cara. Então ele não vai atacar a ansiedade em si, a emoção que brota, ele vai resolver a causa. Ele vai retornar ao presente e nesse retorno ele vai começar a olhar para a ansiedade com um olhar mais normalizado. É uma emoção que surgiu, natural que surja, mas eu posso contrabalancear essa emoção com uma presentificação. Reconhecendo que eu estou aqui presente. Mas não é só isso, né? Porque se fosse só isso, eu tô presente, mas e aí? O problema tá lá inclusive no futuro. Tá, mas aí no presente eu começo a ter uma capacidade melhor de pensar, de raciocinar e principalmente de agir no presente em relação a esse problema. Então, por exemplo, se a minha ansiedade é porque eu vou fazer uma viagem e estou ansioso, então eu começo a me perguntar, beleza, o que eu posso fazer hoje, nesse caso específico, para equilibrar, para aliviar essa ansiedade, para resolver pelo menos parte do problema, tá? E se não houver nada o que fazer hoje, eu pelo menos estou olhando para a emoção a partir do presente. Eu estou vendo ela brotar em mim, ela dura um tempo e depois passa. Porque um outro fator também, que a meditação ajuda, é o reconhecimento de que nenhuma emoção é permanente. Quem é ansioso, não é ansioso o tempo todo. Você está ansioso, né? Você está ansioso quando algum elemento ansiogênico provoca em você aquela ansiedade. E reconhecer isso, cara, é resolver mais da metade do problema. Você fala, eu fico ansioso quando eu não sei aonde, sei lá, minha noiva está. O cara fica assim, cheio de ciúme, ansioso, ele fica se remoendo. Aí, quando ele percebe que o estado de ansiedade dele é dependente, é condicionado dessa condição, ele volta e fala, cara, não é que eu sou ansioso o tempo todo, eu fico ansioso quando isso acontece.
Se resolver esse entendimento, acabou. Se eu resolver essa situação, ou pelo menos começar a olhar para ela de uma forma diferente, ela fica mais leve. Então é assim que a meditação vai reconduzindo a pessoa para a normalização das emoções. Não é que ela deixa de sentir emoção. Isso é muito importante de frisar. Com toda certeza. Não é que ele fique frio e sensível. Não. Ele vai sentir a ansiedade, vai despontar às vezes, mas a pessoa vai saber muito bem o que fazer com isso. Sim. Então a meditação é um grande regulador emocional, porque ela começa a te dar a perspectiva de que a ocorrência da ansiedade não é definitiva e você pode contrabalanceá-la quando você está ocupando o seu lugar no presente, cara. Sem falar, não estou nem entrando no mérito, tá? Da questão biofísica que acontece quando você respira prolongadamente, com pausa, né? Que é tipo da meditação. Quando você faz isso e você regula o seu batimento cardíaco, você regula a sua respiração, você induz o seu corpo a um estado de relaxamento que é exatamente o estado oposto da ansiedade. Porque na ansiedade você vai ficar tenso, com taquicardia, respirando curtinho, suando a mão e todo travado. Quando você solta isso e relaxa, você desarma a emoção no corpo. Você consegue fazer uma equilibração física da emoção. E aí, desse corpo relaxado, porque ele tem memória emocional, nasce uma outra sensação, a de tranquilidade. E que vai equilibrando a ansiedade. Por quê? Porque as emoções, no nível cerebral, da plasticidade neural, elas ocorrem com redes neurais incompatíveis. Tipo assim, quando a ansiedade domina, a tranquilidade é desativada. A região neural, os neurônios responsáveis pela sensação de ansiedade, quando essa rede está ativada, a outra rede neural ligada à tranquilidade é desativada. Então, se eu ativar a rede da tranquilidade, o que acontece? A da ansiedade desliga. Sacou? Véi, tá bizarro, tão simples que você tá conseguindo explicar isso. Tá respondido? Acabou. Gustavo, não tem base não, é sensacional isso. Ficou muito bem claro. Mas isso são os estudos recentes no nível científico que estão mostrando. No budismo, nós não precisamos de explicações científicas, porque nós sabemos há 2.500 anos o porquê da ansiedade e como lidar com ela. Mas eu gosto de explicar assim, porque as pessoas hoje em dia estão acostumadas com o discurso científico. Sim. E eu acho justo você oferecer também que a própria ciência já reconheceu o efeito positivo da meditação na regulação da ansiedade. Tá respondido com toda clareza. Então é assim, meu caro perguntador do Pergunte para o Monge, né? É assim que nós lidamos com a ansiedade. De uma forma objetiva, nós voltamos a ocupar o presente usando as técnicas de meditação, que é basicamente respiração e atenção plena. E com essa ocupação do presente, a gente vai então desativando, normalizando essa ocorrência, né, para mais da ansiedade patológica, daquela que acontece com exagero, né? É assim. Pessoal, todos os dias, caixinha de perguntas, Instagram, Gustavo Mokusen. Valeu. Valeu. Áudio Zen.